Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, agora sim, com o som. O meu nome é António Valente e comigo tenho o meu colega Hugo Ramos. Olá, Hugo, como estás? Bom dia, António. Como estás? Tudo bem contigo? Bem de saúde? Muito bem. Hoje iremos debater, como sabes, os nossos avisos direcionados no apoio às empresas, neste combate que todos estamos a travar e, como sabem, estão em vigor desde segunda-feira, com o seu deadline até dia 29 de maio. Torna-se especialmente importante avaliar estes mesmos dois avisos, como certamente também partilhas. Para os nossos convidados, estes dois avisos são instrumentos fundamentais no apoio às empresas que pretendem estabelecer ou reforçar ou mesmo reverter as suas capacidades de produção com o objetivo, obviamente, de suprir as necessidades da sociedade atual. Como tem sido público, há neste momento várias empresas dos diversos setores, desde o têxtil aos moldes, passando pelos plásticos, que neste momento estão a transformar a sua atividade produtiva para ir de encontro às necessidades, seja de bens tão essenciais como as máscaras e outros, máscaras, luvas, viseiras e outros que fazem parte daquilo da nossa proteção e que, de algum modo, poderemos, num futuro bastante próximo, começar a ver nas ruas de uma forma massiva. Hugo, convido-te a informar os nossos convidados com maior detalhe as questões relativas à inovação, para depois, então, eu também poder explicar a questão relativamente à investigação e desenvolvimento. Portanto, por favor. António, obrigado e bem-vindo a todos. Também para acrescentar aqui um pouco o que o António disse, estejam à vontade de nos colocar questões, tentaremos responder a todas de uma forma mais simples e objetiva. E, António, sim, aqui o nosso objetivo aqui, de certa forma, é ajudar as empresas a esclarecer as dúvidas, de que forma é que se podem candidatar, de que forma é que podem usufruir destes apoios, e é muito importante toda esta conjuntura que estamos a atravessar. Portanto, e estes avisos vêm de encontro também um pouco à necessidade e ao aumento exponencial de falta de certos bens e de serviços, acrescentando aqui um pouco, ou referindo aqui um pouco no âmbito da inovação ao Covid e mesmo no âmbito da investigação e desenvolvimento. Portanto, há aqui certos bens e serviços e soluções que, de certa forma, estão em falta, e aqui este apoio vai de encontro às empresas, como tu bem referiste, no âmbito dos plásticos, dos moldes, dos têxteis e, entre outras, podem ajudar a aumentar a sua produção e, de certa forma, ajudar no combate a toda esta pandemia que estamos a atravessar. Falando aqui um pouco em alguns exemplos no âmbito da inovação, como, por exemplo, temos a questão da proteção individual, a questão das máscaras, das viseiras, das luvas, das batas, eventualmente dispositivos médicos que também são importantes e há falta em muitos hospitais e centros. Portanto, isso é algo que no âmbito da inovação pode fazer sentido, seja a produção e o desenvolvimento desses bens e serviços. No âmbito da investigação e desenvolvimento, também obviamente numa ótica mais pesquisa, vamos chamar assim, de investigação, a questão dos medicamentos, a questão das vacinas, a questão dos desinfetantes. Portanto, empresas que tenham esse know-how, portanto, há aqui uma ajuda também no sentido de estimular, conjuntamente ou em conjunto com empresas ou eventualmente universidades. E o objetivo aqui é ajudar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso são objetivos e produtos e soluções que são importantes para estes dois programas. Relativamente aos beneficiários, como podem ver, os beneficiários aqui abrange, não existe aqui qualquer limitação, portanto, desde micro, pequenas, médias e grandes empresas podem se candidatar a estes dois avisos, obviamente, consoante também o que pretendem fazer, terá que se ajustar a um desses avisos. Aqui, a duração máxima, lá está, esta medida é excepcional, ou seja, a duração máxima do projeto é de 6 meses, portanto, até 31 de dezembro têm que executar o projeto. Caso supere esses 6 meses, obviamente haverá uma penalização de 25%.
Portanto, para ter uma ideia, no inovação, estamos a falar no mínimo de 80% a fundo perdido. Portanto, é um valor muito interessante que as empresas podem ter um apoio muito interessante, e se executarem esse mesmo projeto em 2 meses, podem ter aqui essa majoração de 15%, portanto, que faz 95% a fundo perdido. Portanto, um investimento que a empresa irá realizar, por exemplo, no valor de 200 mil euros de despesas elegíveis, portanto, estamos a falar que 190, se tiverem, obviamente, essa execução em 2 meses, 190 mil euros será comparticipado pelo organismo. Portanto, é uma ajuda muito importante. Muitas das empresas, também de realçar, se calhar já estão, se calhar não, muitas delas já estavam a fazer estes investimentos, pelo menos na comunicação social vê-se muito essa informação. Portanto, investimentos que tenham sido realizados já a partir de 1 de fevereiro, portanto, já podem entrar na candidatura, portanto, já podem ser contabilizadas e ser financiadas ou apoiadas ou reembolsadas nesse sentido. É muito importante. Realçando aqui um pouco as despesas no âmbito da inovação, para que fique claro para os presentes onde é que podem ser ajudados ou comparticipados. Portanto, algumas já de certa forma referi, portanto, aqui a questão das máquinas e dos equipamentos que têm que adquirir para produzir, eventualmente equipamentos informáticos que seja necessário, alguma obra, a construção, remodelação, para colocarem as máquinas, portanto, essas despesas de construção, remodelação também é elegível, mas atenção que tem aqui um limite, ou seja, esse limite de 50% sobre o investimento total. Portanto, se vamos pôr a hipótese que vocês têm um investimento elegível de 200 mil euros, portanto, as obras só serão comparticipadas até 100 mil euros, que é 50%. Ok? Portanto, aqui certificações que tenham que fazer, testes que tenham que fazer, portanto, todas estas despesas são comparticipadas no montante ou na percentagem que referi. Portanto, aí tem o exemplo que eu referi há pouco. Portanto, de um investimento de 200 mil, se executarem em 2 meses, poderão receber os 190 mil euros. Atenção, que pode surgir, acho que é uma pergunta que pode surgir, quando é que será feito quando é que será a data de encerramento do projeto? Portanto, aqui a data de encerramento do projeto poderá existir aqui duas formas, ou a última fatura que for apresentada, portanto, dita o encerramento do projeto, ou a questão aqui da máquina ou das máquinas que adquirirem estarem em funcionamento e a produzir os bens e os serviços que se propuseram a realizar na candidatura. Portanto, isto será importante. Portanto, aí tem algumas despesas. Passando aqui para um próximo slide, que é bastante importante, eu pedi-vos alguma atenção neste sentido, porque o projeto vai ser avaliado em 4 parâmetros. Como podem ver, o A, o B, o C e o D. Aqui qual é que é a nota que eu vos quero dar, e sabendo que é algo que não referi, que é as decisões das candidaturas ou seja, serão divulgadas em 10 dias úteis, ou seja, o organismo vai avaliar em 10 dias úteis, mas será comunicado ao beneficiário em até 3 dias úteis. Portanto, é muito importante, ou seja, se submeterem hoje, será avaliado, a partir do momento de hoje será avaliado, portanto não tem que guardar a decisão ou o encerramento do aviso, que será 29 de maio, portanto a partir deste momento é avaliado. E porque é que eu referi que este mérito é importante? Que o parâmetro C e o parâmetro D, quando fala, ou seja, os efeitos do projeto para a economia, o impacto que terá para a competitividade regional, obrigatoriamente vão ter uma pontuação de 0 a 5, vão ter de 5. Portanto, estes 2 parâmetros vão ter 5. Onde é que vai haver aqui a diferenciação das várias empresas que vão submeter o projeto? Terá no parâmetro A e no parâmetro B, porque terá a classificação de 1, de 3 ou de 5. Portanto, tem que haver aqui alguma diferenciação nas candidaturas que forem submetidas. Portanto, aqui é aqui que se vai diferenciar quem recebe o dinheiro, eventualmente se disputar, esperemos que não, que chegue para todos, porque estamos a falar neste aviso em 46 milhões de euros, mas é muito importante valorizar o estado de arte, ou seja, a qualidade do projeto, ou seja, o A e o B são muito importantes, obviamente o C e o D também, mas terá a classificação de 5. Portanto, era só uma nota
que queria dar, que é importante. Pergunto, aproveitando este momento, eventualmente se um empresário pretender separar as águas e criar uma nova empresa, pode submeter esta mesma candidatura? Sim, é possível, ou seja, a portaria não refere nada em contrário, já verificámos isso, portanto não há nada ao contrário que indique, portanto uma nova empresa, pode ser criada uma nova empresa e realizar um projeto. Aqui qual é que é a ressalva que eu dou? É a criação da empresa, depois ter a password das finanças para criar a empresa e submeter no balcão 2020, temos que ter atenção a esse tempo, porque o deadline é 29 de maio e nesta altura, como sabemos, os serviços de finanças não estão a trabalhar a 100%, portanto pode haver essa dificuldade do timing, mas é possível uma empresa nova submeter uma candidatura. Contudo, fazendo uma pergunta bastante direta, aconselhas ou não? Tendo em conta que o indicador C e D, como muito bem referiste, têm a nota máxima, 5, e que os indicadores A e B serão apenas aqueles que serão avaliados, e que o B avalia os efeitos do projeto na empresa, uma empresa que não tem esse track record é difícil avaliar. Sim, respondendo diretamente à tua pergunta, António, se neste momento eu tivesse, se fosse eu não iria criar ou constituir uma empresa devido ao timing, devido ao dinheiro disponível, a dotação orçamental que existe, portanto, porque a decisão é logo, a avaliação é feita após a apresentação ou submissão da candidatura, portanto, pode dar a entender que eu possa submeter uma candidatura a 29 ou 28 de maio e se calhar já não haver dotação orçamental. Portanto, é daí ter muito cuidado, posso estar a trabalhar e ter aqui despesa que pode ser em vão. Portanto, é preferível, o ideal é já existir uma empresa, lá está, para também poder justificar e valorizar bem todos os parâmetros que vão ser avaliados, como tu bem referiste. Muito bem. Não sei se porventura quererás acrescentar mais alguma coisa? Sim, poderia, ainda não referi, a questão aqui dos pagamentos, já irei aqui aos indicadores, mas a questão dos pagamentos. Quando a empresa submete a candidatura, como referi, tem aquele timing de decisão, portanto estamos a falar em 10 dias úteis para avaliar e 3 dias úteis para ser comunicado ao beneficiário, e quando a assinatura do termo de aceitação com o organismo é adiantado automaticamente 50% do incentivo. Portanto, a empresa vai receber logo 50% do incentivo obviamente, para as primeiras despesas, obviamente, que é uma ajuda bastante grande, e vai fazer também, ou só tem direito, vamos chamar assim, a fazer um pedido de pagamento. Ou seja, o intercalar, ou seja, o PTRI, ou seja, o pedido de reembolso intercalar, e depois, no final, quando finalizar o projeto, tem no máximo 30 dias para apresentar o pedido de reembolso final. Portanto, isto é uma informação que também é importante, porque se receber adiantado 50% é uma ajuda bastante grande para as empresas, e daí estar a indicar este ponto. Relativamente aos indicadores, à semelhança do que existiu no slide anterior, também é muito importante este slide. Porquê? É importante porque, e pegando nas tuas palavras, António, estavas-me a dizer a questão de criar uma nova empresa ou não. Vamos pôr a hipótese e é uma pergunta que pode existir, se calhar, às pessoas que estão presentes ou nas pessoas que estão presentes, que é se eu comprar uma máquina e for, por exemplo, produzir algum plástico que vá posteriormente vender a uma outra empresa para ajudar a vender, imagina, uma viseira, uma máscara, um desinfetante. É importante este exemplo que eu dei, porquê? Porque vão ser avaliados 2 indicadores, o de realização e de resultado. Portanto, qual é que é o impacto que uma empresa que vai desenvolver, imagina, um plástico para um desinfetante ou algum acessório para uma máscara, qual é o impacto que ele vai ter para o mercado, para a sua empresa. Portanto, daí estes indicadores são importantes. Portanto, o número de produtos e bens que são disponibilizados pela empresa e o número de produtos e bens que são
que entram no mercado, são lançados no mercado. Portanto, estes indicadores são muito importantes, porque lá está, não é só fazer algo que esteja relacionado, ou seja, seja aqui uma matéria-prima intermédia para obter um produto final, mas estes indicadores são importantes porque vai ser avaliado qual é que é a relevância que a empresa teve para a necessidade que esta pandemia nos está a trazer. Daí... Hugo, a propósito de que falas dos indicadores, alguns dos nossos convidados estão a colocar o seguinte exemplo, ou a seguinte questão. Na eventualidade de uma empresa que já produza álcool gel e se comprar máquinas novas no âmbito de reforçar essa mesma produção, se o projeto é ou não é elegível para fazer uma candidatura? Sim, é uma boa questão, António. É elegível, mas lá está, atenção, porque ou seja, tem que demonstrar que vai existir um aumento da sua capacidade de produção, tem que justificar que vai existir uma diferença muito grande de aumento da capacidade. Portanto, não é, lá está, só haver aqui um reforço de comprar uma máquina ou outra e aumentar significativamente a sua produção. Portanto, tem que se justificar que há uma diferença considerável de aumento da capacidade produtiva, porque já é o que a empresa faz. Portanto, tem que se valorizar esse aumento da capacidade que a empresa teve e justificar o investimento que será apoiado. Muito bem. Há outra questão que acredito que seja interessante e eu estou obviamente a identificar as mais importantes e que julgo que sejam mais pertinentes, mas não deixaremos nenhuma resposta sem qualquer tipo de questão. Mas existe uma pergunta que creio que tu já frisaste, mas está efetivamente a suscitar bastantes questões, nomeadamente se dá para incluir maquinaria adquirida antes da submissão da candidatura, dão um exemplo de impressoras 3D, etc. Se sim ou não. E se sim, qual a data limite para considerarem candidatura? Sim, como eu já referi, portanto, os investimentos são contabilizados a partir de 1 de fevereiro deste ano. Portanto, todas as despesas que, lá está, que sejam elegíveis, podem entrar ou são contabilizadas a partir do dia 1 de fevereiro. Portanto, seria elegível. Ele é retroativo, segundo estou a entender bem, é isso? Sim, a partir do dia 1 de fevereiro, as despesas realizadas que a empresa fez, por parte da empresa, entram na candidatura, sim. Outra questão muito interessante, não sei se porventura sabrás responder, há um convidado que nos questiona se a minha empresa tiver contraído um empréstimo de apoio às empresas no âmbito das medidas de apoio ao Covid-19, se está habilitado a candidatar-se a este apoio ou não. Sim, é uma boa questão, António, é uma boa questão. Ou seja, no aviso, ou seja, do Inovação, indica que não é acumulável com outros apoios. Portanto, respondendo a essa questão que foi colocada, portanto, não é acumulável, portanto, não poderá ser elegível. Muito bem. Portanto, se tiver uma linha bancária que já tenha condições específicas e especiais no âmbito deste tipo de apoios, não pode... Sim, não é acumulável. Não é acumulável com outro tipo de apoios. O organismo frisa esse ponto, como outros benefícios, por exemplo, fiscais, também não é acumulável. Muito bem, muito bem. Bem, não sei se há mais questões relativamente... Existe um sem número delas, sim. Mas porventura iremos entrar na parte do investigação e desenvolvimento e depois deixaremos uma sessão final de perguntas e respostas para esclarecer qualquer dúvida que exista. Bem, relativamente à questão da investigação e empresas, como tiveste e muito bem a oportunidade de dizer, as entidades portuguesas criaram 2 mecanismos para possibilitar fazer face, como tive a oportunidade também de dizer, ou suprir as mesmas necessidades. São elas a linha do sistema de incentivo à inovação para adquirir máquinas e equipamentos, que já tiveste a oportunidade de explicar, e a questão da investigação e desenvolvimento. Investigação e desenvolvimento
é uma linha extremamente interessante, que permite o financiamento inclusive a 100%, como já irei explicar, obviamente em condições muito excepcionais, mas não deixa de ser algo que vi pela primeira vez, que é o financiamento a uma entidade privada a 100%, isto é claro da situação que estamos a viver. Tal e qual como o sistema de incentivo à inovação não faz qualquer discriminação positiva ou negativa de acordo com a dimensão da empresa, portanto, empresas que sejam micro, pequenas ou grandes, podem se candidatar a este tipo de incentivo. Também não existe, como é normal, e as empresas na região do Algarve e na região de Lisboa e Val do Tejo estão habituadas a isso, também não existe qualquer tipo de limitação consoante a região onde a empresa se encontra. Portanto, as empresas são todas financiadas de forma igual em termos de taxa de apoio, independentemente da sua localização, e existe aqui, obviamente, uma limitação, que me parece uma limitação normal, que é o investimento elegível permitido, o investimento elegível máximo permitido é de 500 mil euros. Depois, à semelhança daquilo que é o sistema de incentivo à inovação, existe a data limite para a apresentação de candidatura de 29 de maio de 2020 e existe esta boa notícia, até para fazer face às dificuldades de liquidez que as empresas se encontram, da possibilidade de 50% de adiantamento automático com a aprovação da candidatura. Como tive a oportunidade de dizer anteriormente, este sistema de incentivo quase que se divide em dois grandes sistemas de incentivo. Existe o primeiro, como terão a oportunidade de ver, que se designa por as questões de ideia em empresas, ou seja, é quase como se fosse um sistema de incentivo à investigação e desenvolvimento normal, apenas mais condensado, devido aos tempos em que vivemos, necessitamos de respostas urgentes e, como tal, existe também esta questão dos 6 meses, à semelhança também da questão do investigação e desenvolvimento, e este de ideia em empresas vai no sentido de encontrar soluções, seja de novos produtos, processos ou sistemas pertinentes no combate ao Covid-19. Como tive a oportunidade de dizer, é nesta tipologia que existe a possibilidade de uma taxa de apoio de 100%, nomeadamente, e como poderão ver, todas as atividades até um TRL 3 são financiados a 100% e acima de TRL 3, portanto 4 e superiores, são financiados em 80%, com uma especificidade muito, muito interessante que considero e que aplaudo. Ou seja, colaborações entre Estados-membros são financiados com uma majoração em 15 pontos percentuais, portanto, 95%, 80% mais 15%. E esta é a especificidade da questão do sistema de incentivo AID Empresas. Depois, dentro deste aviso, existe outro braço, chamemos-lhe assim, se me permitem a expressão, que tem a ver com a questão das infraestruturas de ensaio e otimização. É como se fosse um upscaling, está bem? Ou seja, todos os investimentos no âmbito da modernização das infraestruturas de ensaio e otimização para desenvolver, testar e otimizar até à parte industrial podem aqui enquadrar-se sendo financiados em 75% e depois com uma possibilidade de majoração se o projeto for concluído em 2 meses. Para os nossos convidados mais conhecedores, eu diria que esta linha dentro deste mesmo aviso é semelhante ao demonstrador, está bem? É quase como se fosse efetivamente o demonstrador, ou seja, aquilo que existe é uma solução tecnológica que se quer industrializar, mas que é necessário fazer aqui este mesmo upscaling para conseguir comprovar que efetivamente existe esta mesma possibilidade. Um ponto muito importante que tem de ser cumprido em 6 meses e se não for cumprido a execução do projeto em 6 meses por motivos imputáveis
a esse mesmo beneficiário existe um reembolso de 25% por cada mês de atraso. Portanto, existe aqui efetivamente uma penalização bastante elevada no caso das empresas não conseguirem, por motivos que possam ser imputáveis a eles, não conseguirem cumprir esse mesmo projeto. Trago-vos aqui um pequeno exemplo, acho que é interessante e é relevante até para perceberem como é que estes projetos são diferentes. Ou seja, o ID Empresas, como tivemos a oportunidade de ver, tem uma taxa base de incentivo de 80% e com uma majoração de 15 pontos percentuais. Para um investimento total elegível de 400 mil euros, a empresa irá receber 380 mil euros a fundo perdido. Se optar ou se for no âmbito das infraestruturas de ensaio e otimização, agora para um investimento elegível de 500 mil euros com uma taxa base de 75, e se conseguirmos a tal majoração dos 15 pontos percentuais, então temos aqui um financiamento de 450 mil euros totalmente a fundo perdido, com as características que tive a oportunidade de explicar anteriormente. Relativamente ao mérito, acredito que sejam as empresas que se estejam a perguntar, bem, mas efetivamente como é que eu posso ter acesso e quais as possibilidades de aumentar a probabilidade de ser aprovado. O indicador C e D, como é semelhante à questão do inovação, como tiveram a oportunidade de ouvir. Portanto, existe aqui apenas a avaliação do indicador A e B, nomeadamente a qualidade do projeto e os efeitos do projeto na empresa. Ponto muito importante. Têm de ser, efetivamente, projetos que têm impacto, que são disruptivos e que têm uma utilização rápida, porque senão aquilo que naturalmente irá acontecer é que o júri avaliador destas mesmas candidaturas irá, entre aspas, defender, falta uma melhor expressão, e irá atribuir ao indicador A a nota 1. O que se o júri avaliador tomar esta mesma decisão, aquilo que irá acontecer é que o projeto irá ser reprovado, tal e qual como tem nesta mesma nota cá em baixo, que passo a ler. Nos casos em que seja atribuída a notação de 1 no critério A, o projeto é não elegível. Portanto, atenção, quando estivermos a falar nesta mesma temática, têm de ser projetos com qualidade, têm de ser projetos diferenciadores, têm de ser projetos, sobretudo, na área da saúde. Ok? Uma outra questão, a nível daquilo que são os indicadores de realização e resultado definidos. À semelhança daquilo que acontece no inovação, como o meu colega Hugo Ramos teve a oportunidade de explicar, existem aqui dois grandes indicadores de realização e resultado, nomeadamente o número de soluções disponibilizadas pelo projeto. Obviamente que o número é importante, porque quanto mais soluções esse mesmo projeto nos der enquanto sociedade, melhor é, e aí teremos efetivamente o indicador de realização, e depois o indicador de resultado, nomeadamente o número de soluções disponibilizadas relevantes para a utilização sobre o número de soluções disponibilizadas pelo projeto, garantindo assim este mesmo rácio que é importante ser avaliado. Por fim, e antes de irmos às questões, trago para algumas questões que são comuns e que são importantes os nossos convidados terem essa mesma noção, nomeadamente é processado um adiantamento automático na assinatura ou na aceitação do termo de aceitação no montante equivalente a 50% do incentivo aprovado, o que é efetivamente extremamente generoso. Recordo que até então este adiantamento era realizado em 10 pontos percentuais, portanto seria interessante. Existe outro que é: cada projeto apenas pode apresentar um pedido de pagamento a título de reembolso intercalar. Portanto, aquilo que na prática existe são dois pedidos de reembolso. É um pedido de reembolso intercalar e o final.
Se quiserem considerar, são 3, e se considerarem de uma forma talvez resumida a questão do título de pagamento de adiantamento, mas de uma forma oficial são 2, que é o PTRI e o PTRF. O pagamento do título de reembolso final deve ser apresentado pelo beneficiário 30 dias após a data de conclusão do projeto. Obviamente que pode ser prorrogado, à semelhança daquilo que são também os outros sistemas de incentivo, para aquilo que são os nossos clientes mais acostumados a este tipo de projetos. E depois, o montante acumulado dos pagamentos não pode exceder 95% do montante de incentivo total aprovado, deixando, obviamente, para o final essa mesma questão. Um ponto muito importante que não referi, por lapso, é que pode ser de uma forma individual ou em copromoção, está bem? Portanto, resumindo, sistema de incentivo AID no âmbito do combate ao Covid divide-se em 2 grandes linhas, ID empresarial e o upscaling no âmbito dos projetos piloto, e que podem ser individuais ou em copromoção com entidades do sistema científico e tecnológico ou com laboratórios tecnológicos que, de algum modo, possam contribuir para o desenvolvimento desse mesmo projeto. Por fim, será interessante ouvir algumas questões que existam dos nossos convidados. Vou sair desta mesma apresentação para poder ver em tempo real aquilo que são as apresentações. Vamos, não sei se queres, enquanto eu tenho acesso às questões, se queres adiantar alguma coisa importante ou consideres importante relativamente à questão do sistema de incentivo à inovação ou mesmo relativamente à questão do investigação e desenvolvimento. Sim, aqui o objetivo aqui é reforçar mais uma vez aos nossos convidados que caso já estejam a fazer, caso pretendam fazer, desenvolver algum bem, algum produto necessário para nós todos combatermos as dificuldades que todas as instituições estão a atravessar. Portanto, esta é a ferramenta certa, é o apoio que nós temos, como o António referiu, nunca visto. Se falarmos em 100% a fundo perdido, ou mesmo se nós falarmos em 95% a fundo perdido, para as empresas é algo que faz muita diferença nesta altura e é uma ajuda que estão a ter e desta forma estão a ser apoiadas, e nós também de certa forma estamos aqui para vos auxiliar em todas as dúvidas, questões, apoio na elaboração, apoio na gestão. Portanto, estejam à vontade também de nos contactar, de nos colocarem as dúvidas, portanto estejam à vontade. Existe uma questão agora já, António, aqui de uma convidada relativamente, isto pode-se aplicar aos dois, portanto ela está a perguntar de um produto relativamente ao produto do gel, do álcool gel e das máscaras, se enquadra em algum destes programas. Sim, a sua empresa poderá, por exemplo, candidatar-se à inovação produtiva, portanto todo o custo, questão das máquinas, toda a linha de produção que irá ter, poderá ajudá-la a produzir, e depois isso, obviamente, todos esses produtos que refere vai também ser valorizado no indicador de resultados e de realização. Portanto, poderá fazê-lo no inovação. Em ambos pode se candidatar, mas diria aqui, como é mais no âmbito produtivo, no inovação, terá esse enquadramento. Existe, e a propósito que falas nisto, existe aqui uma questão que já muitos clientes me questionaram, para as empresas, sobretudo mais industriais, que recorreram ao layoff, se podem concorrer a este tipo de avisos. O meu entendimento é que sim, ou seja, as empresas podem candidatar-se a este tipo de projetos. Aliás, este tipo de projetos visa exatamente isso, visa reverter a situação em que as empresas se encontram para fazer face a lacunas evidentes de mercado. Aquilo que não pode acontecer é financiar com outro tipo de apoios, com outros auxílios ao investimento, este mesmo projeto. Existe aqui um nosso convidado que diz que não faz muito sentido a empresa não poder utilizar
esse tipo de apoios. Eu estou a tentar encontrar essa mesma questão que tem a ver se a empresa for... Foi uma resposta que é, o David Pereira diz, não faz muito sentido não se poder acumular uma candidatura Covid-19 e um financiamento com garantia de Estado, primeiro porque são situações muito diferentes, a primeira um apoio à tesouraria e a segunda uma forma das empresas criar um novo segmento ou adaptar a sua produção para produtos Covid-19. Talvez não tenha explicado bem e aí faço meia culpa. Aquilo que nós dissemos é, não pode financiar o mesmo projeto com outras linhas, com outros auxílios de investimento. Não apoiar, por exemplo, tesouraria ou o que quer que seja. É muito importante diferenciarmos o conceito de apoio ou de financiamento de um determinado projeto, de um determinado investimento, com aquilo que são apoios, naturalmente, para a empresa, nomeadamente à tesouraria, à liquidez, o layoff, aquilo que seja, e que já tivemos também a oportunidade de utilizar e de avaliar noutro tipo de, noutro webinar. Por exemplo, e só para completar e para tentar aqui fazer uma linha contínua relativamente àquilo que foi o nosso webinar da semana passada, por exemplo, atenção à utilização de benefícios fiscais ou investimento sobre estes mesmos projetos. Atenção. Não sei se, entretanto, existe mais alguma questão. Sim, António, tem aqui uma questão interessante que foi colocada relativamente a empresas tecnológicas. Portanto, é algo que nós não falámos, não mencionámos muito, mas uma empresa tecnológica, neste caso, se é elegível ou se pode candidatar, neste caso, ao de investigação e desenvolvimento. Portanto, neste caso, o João Santos refere que querem desenvolver soluções para clientes na área da saúde e pronto, se é abrangido também. João, aquilo que eu respondo é que, efetivamente, que sim, seja na questão do inovação como da investigação e desenvolvimento, sim. Agora, temos de ter atenção às despesas que, efetivamente, são invocadas, até para manter a coerência, e, em segundo lugar, qual é que é a solução, ou seja, se for uma solução tecnológica para utilização, não sei, dos hospitais, de uma entidade do Sistema Nacional de Saúde que está efetivamente na linha da frente, poderá inclusive ser uma solução que não só em Portugal será utilizado, como noutros Estados-membros. Não sei, efetivamente, não me recordo de nenhum exemplo que possa dar ou contribuir, mas aquilo que quero transmitir é qualquer solução tecnológica que seja no combate aos problemas que são levantados todos os dias na linha da frente, no âmbito nos hospitais, nos centros de saúde, bem, como já referi, na linha da frente, é elegível. Está bem? Por exemplo, um grande problema que o nosso Sistema Nacional de Saúde está a ter é com o processamento de dados, e isso, efetivamente, é um exemplo que pode ser elegível. António, também temos aqui mais uma questão que pode ser pertinente também, que foi colocada pelo Nelson. Portanto, aqui, em termos de projetos de ID, qual é que é a mais-valia em ter parceiros públicos ou academias, neste caso, um exemplo, Faculdade de Medicina e associações médicas. Qual é a mais-valia, António? É total, ou seja, à semelhança daquilo que existe nos outros avisos que são normais e não têm especificidades destes, é uma mais-valia única e singular, ou seja, tudo aquilo que for adicionar parceiros, seja num regime de copromoção, seja num regime de subcontratação, esses mesmos parceiros públicos, dá efetivamente uma garantia de uma maior idoneidade do projeto, dá garantia também de a possibilidade de um maior número de beneficiários a utilizar essa mesma solução que advenha do resultado desse mesmo projeto. Portanto, efetivamente, se tiverem, como o nosso convidado Nelson indica, a Faculdade de Medicina, associações médicas, aquilo que for nesse sentido, é muito bem-vindo e contribui para um aumento da qualidade do projeto, que, recordem-se, disse que deveria ser superior
a 3, e que seria a grande questão onde o júri de avaliação iria incidir com maior assertividade. Muito bem. Existe aqui mais uma pergunta pertinente, que pode ser colocada. Se a mesma empresa pode apresentar mais que um projeto? Relativamente à questão do inovação, à questão do investigação, ou seja, se eu percebi bem a questão e a questão do nosso convidado, uma empresa pode submeter uma investigação e uma inovação. Está bem? Julgo que tenha, ou seja, neste caso pode submeter esses mesmos 2 projetos. Julgo que tenha esclarecido a questão. Se de algum modo não esclareci, peço Sim. que o cliente clarifique melhor a questão, por favor. Bem, eu acho que conseguimos responder à maioria das questões. Queria, uma vez mais, reforçar que, se tiverem algum tipo de questão, por favor, sintam-se à vontade, enviem-nos um e-mail com essa mesma questão, para nós podermos clarificar aquilo que quer que seja. Gostava de lembrar que esta sexta-feira, dia 24 de abril, às 15, vamos estar à conversa com o professor Carlos Brito sobre a importância da formação nos tempos que correm. Existem muitas empresas que estão neste momento a aproveitar estes tempos de menor produtividade para alguns setores, obviamente. Estão a aproveitar, como estava a dizer, para formar os recursos humanos e dar-lhes outras valências. A formação é efetivamente um recurso indispensável para o bom desempenho de todas as atividades económicas, e é aí que temos de melhorar no âmbito daquilo que são os skills dos nossos funcionários e dos nossos colaboradores. Agradecer a presença de todos. Tivemos mais de 100 pessoas a assistir-nos, o que muito nos orgulha e satisfaz. E fiquem em casa e saúde para todos. Hugo, muito obrigado. Okay, muito obrigado.